Gente, olha, achei a claquete aqui. Chegamos que beleza. Diferente. Que beleza. Hoje é cilada da segundona. Cilada, né? Na segunda, exatamente. É verdade. A gente está sempre convidando, a partir de agora, um jornalista especialista, né, para conversar com a gente, contar qual foi a maior cilada da sua vida profissional. E a gente está abrindo aqui com o Léo Pinheiro, nosso querido companheiro da Rádio Transamérica, ele que é um dos repórteres da novíssima geração, competentíssimo, muito reconhecido e muito querido de todo mundo. Você precisa ver, Pati, quando o Léo chega no Maracanã, a festa que a galera faz com ele. Negócio de maluco. Da New Generation, nós somos da Old Generation. Ai, meu Deus. Mais ou menos, você, eu não, pô. Eu não. Ô, Léo, e aí, Léo, que prazer receber você. Edson, um prazer é todo meu. Fiquei muito feliz, surpreso também com o convite, mas de imediato aceitei. Realmente é muito bacana poder dividir com você um microfone aqui nessa oportunidade. E você sabe que a gente sempre elogia, valoriza e debate aqui no Som da Transamérica. Eu falo aqui porque eu estou no estúdio da Transamérica. As pessoas que construíram essa trajetória do rádio no Rio de Janeiro, não só no rádio, mas também na cultura popular da cidade, e a gente sempre brinca, né? Sempre que tem um Edson, às vezes aparece um Edson Mauro participando com a gente sempre grita, brinca com o bingo. Então, para mim, é uma verdadeira honra, não um orgulho só para mim, mas eu acho que um orgulho para minha família, né? Que vem também de uma história, eu acho que basicamente a história de todo mundo, né? Acompanhando, ouvindo rádio. E quando eu compartilhei, por exemplo, com meu pai que eu teria esse momento, ele ficou muito feliz. Então, é uma realização não só para mim ter esse bate-papo, mas também acho que para toda a minha família, que cresceu ouvindo rádio, cresceu ouvindo as narrações, ouvindo jogos do Bangu, do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, enfim. Eu acho que é uma realização e uma satisfação muito grande para mim, que estou iniciando, que tentando ali encontrar um espaço, né, no mercado, iniciando a minha trajetória, estar aqui conversando com você. Que legal. Pati, o Léo parece com quem? Ele parece com quem, Pati? Vou colocar uma foto aqui. Bota duas fotos aí para a gente comparar. Precisa. Olha! Lembra, né, Léo? Lembra. Eu acho assim, não só o cabelo, mas também o bigodinho, sabe? A categoria, a classe, o estilo, sabe? É verdade, estiloso. Ó, gente, olha, Léo, eu trabalhei com... Vou até colocar outra foto aqui para mostrar. Com o Rudy Gullit. Eu trabalhei com o Rudy Gullit, olha. E olha quem diria, depois de encontrar você, olha aqui, tô eu, esse cara aqui, o Ronaldo. Aqui eu tô dando instruções pro Rudy Gullit, o que ele tinha que fazer, ó. Porra, muita onda, ó. Ô, Pati, que evento foi esse, hein, que você trabalhou com ele? Foi em 2014, na Copa do Mundo, comentarista da BIM. Eu era repórter, eu trabalho, né, como repórter, e aí a gente estava junto nessa cobertura, né, com ele, com o Ronaldo, e era muito legal. Eu falava, meu Deus, quando é que eu podia imaginar? E era um cara muito bacana, muito bacana. Que legal. Extremamente estiloso e educado, né? Ô, Léo, alguém chama você de Rudy Gullit, não? Olha, em outro momento, assim, jogando futebol, o que já aconteceu? Já fui chamado de Quinones, Tchabalala, Gullit, algumas vezes. Quinones não, pelo amor de Deus, Quinones não. Tchabalala, agora, você é o 01, Edson, 01 do Rudy Gullit. Do Rudy Gullit, eu escuto o Rudy e eu falei assim, o gol de bola tá me chamando. É verdade, quando ele tá lá no Maracanã, eu falo, fala Rudy! É verdade. Tá o celular salvo, tá lá, Léo, entre parênteses, Rudy. Que legal. Ô, Léo, e como é que começou essa sua história no jornalismo? Olha, Edson, eu vou falar. Na Copa de 2006, eu acho que a Copa de 2006 foi muito marcante, né? Eu tinha 14 anos de idade e eu vi uma série de reportagens na ESPN, também no Esporte Espetacular, e aquilo mexeu comigo de, poxa, que interessante, né? A forma de contar, a leveza naquele momento, de algumas histórias contadas, a cobertura pré-Copa, que ela foi muito marcante para mim. E teve um personagem, eu acho importante a gente também falar sobre representatividade,
um personagem, um jornalista, que foi muito marcante para mim naquele período em que, falando até no cunho social mesmo, em que você começa a se identificar racialmente, né? Algumas questões sobre se identificar como uma pessoa preta. E naquele momento de você encontrar essa situação, o Abel Neto participava de algumas coberturas. E ele foi uma pessoa muito marcante nesse sentido de pensar, olha só, existem pessoas assim na televisão e com alcance produzindo material muito interessante. E a partir daí, no momento de estudo, aquele momento ali do vestibular, você pensa, vou tentar aqui, vou me inscrever no jornalismo, vou me inscrever em outras situações. Eu passei, escolhi o jornalismo e vamos lá. Nesse ano, vou completar 11 anos em novembro, de início de trajetória. Eu acho que é pouco, mas é muito. Para um lado é muito, para o outro lado é pouco. E eu lembro que eu conversava com um amigo voltando da faculdade, e ele falando sobre o estágio dele, de coletivo no Maracanã, zona mista. Eu pensei, eu quero ter uma experiência dessa. Consegue um estágio para mim, ou pelo menos uma entrevista? E aí eu comecei uma trajetória no futerio.net e fui ficando. Acho que o jornalismo esportivo não era a minha primeira escolha, mas eu fui ficando, fui gostando, e as oportunidades foram aparecendo. E eu acho que aí, por exemplo, a Transamérica, entre idas e vindas, são 8 anos de trajetória, participando da cobertura do Botafogo, fazendo produção, agora na cobertura do Flamengo, num período em que a equipe foi um pouquinho mais enxuta. Você fazia 2 clubes, agora com um maior investimento você faz um clube só. Então aqui eu tive grandes oportunidades, inclusive a história que eu vou contar é vivida aqui na Transamérica, uma de cada, né? Do início, nessa trajetória no futerio.net. Saber, seu momento também cilada. Qual foi o momento cilada, hein, Léo, que você... Eu vou colocar a história como se fosse um final de semana completo do que aconteceu, trazendo alguns bastidores e me reservando a omitir alguns nomes diante do que aconteceu. Para não comprometer. Olha o próximo. Mas é basicamente a minha segunda cobertura internacional, foi a decisão da Copa Libertadores de 2022. Talvez o torcedor do Flamengo, com a memória um pouco melhor, ele lembre do que aconteceu no aeroporto do Galeão em 2022, a dificuldade que alguns torcedores passaram para chegar em Guayaquil e também a maratona que alguns torcedores passaram para acompanhar aquela final que o Flamengo venceu por 1-0 com o gol do Gabigol, Gabriel Barbosa. A gente conseguiu uma parceria aqui na rádio para mandar a equipe para Guayaquil. E aí ela inicia na quinta-feira à noite, essa trajetória e essa cilada, vamos colocar assim. Porque quinta-feira à noite aconteceu o jogo entre Sampaio Corrêa e Vasco. Vasco e Sampaio Corrêa. Estávamos escalados, eu e Cantarelli, mas por conta da viagem, da sinalização do embarque, por volta de 6 horas da manhã, ou pelo menos a chegada ao aeroporto fez 6 horas da manhã, a gente mudou a escala. E em cima da hora, o voo também mudou. Foi um pouquinho para mais tarde, ou seja, já um primeiro indício de um problema. O Cantarelli, como é fominha, ele preferiu ficar na escala e narrou o jogo Vasco e Sampaio Corrêa, que o Sampaio Corrêa ganhou com gol no último minuto. De qualquer maneira, o jogo acabou tarde, fomos para o aeroporto, chegamos 6 horas da manhã, e super problemas, porque eram 3 voos previstos para o primeiro período, e só saiu 1. Ou seja, chegamos 6 horas da manhã, uma correria, eu acho que o torcedor do Flamengo lembra muito. O dono da empresa, ele recolheu os passaportes, as identidades, para emitir as passagens. Eram 3 voos e só tinha uma aeronave disponível. E aí naquele corre-corre, vamos lá, são 3 voos, todo mundo na porta e aquela situação, né, que te sensibiliza por um lado e te deixa meio incomodado como profissional, mas você entende, você tem um jogo de cintura ali, mas você está sensibilizado pelas histórias. Pois bem, por volta de 7 horas da manhã, ele começou a emitir algumas passagens. O Cantarelli, que estava comigo, pegou a passagem dele, talvez pelo sobrenome marcante. O Cantarelli pegou a passagem e ficou comigo. O que a gente vai fazer? Eu falei, vou esperar aqui. Você se antecipa, passa no raio-x e me espera lá dentro que a gente embarca. Foi passando o tempo, mais passagens emitidas. E o meu nome não via. Não vinha, né? E o Cantarelli me ligando de 5 minutos. Estou fazendo um lanche em tal lugar. Tudo bem, Cantarelli? Estou aqui. Tudo bem, Cantarelli? Vou entrar no avião. Tudo bem, Cantarelli? E aí ele me liga. Estou sentado no avião. Cadê você? Eu falei, Cantarelli, olha, tá tendo uma dificuldade aqui. Eu acho que eu não vou agora. Aí ele, então eu não vou. Vou sair do avião e começou a gritar. Não, vou sair. Sem você eu não vou. Sem você eu não embarco. Eu acho isso um absurdo. Tô voltando. Eu falei, não, você não vai voltar. O que você vai fazer? Você vai narrar o jogo. Se eu não for, você narra o jogo de lá.
não tem problema de eu fazer reportagem daqui e a gente vai fazer uma boa transmissão. Não se emociona. E aí ele foi ficando emocionado, né? Você sabe que a voz vai ficando embargada, ele não. Você tem que ir, eu não vou sem você, eu vou sair do avião. Fica no avião, que eu vou ligar aqui para a direção da rádio e explicar o que está acontecendo, porque é muito cedo, as pessoas não estão acordadas. Aí ele, tá bom, vou embarcar. Aí foi na primeira viagem. Falei, ó, no máximo, eu chego horas depois e tá tudo certo. Ali por volta de 10 horas da manhã, chegou a informação que não tinham mais aeronaves. E aí eu procurei o pessoal da rádio, olha só, tá acontecendo isso, e o pessoal da rádio começou a correria. Ó, isso é um absurdo, tá. Procura fulana. Procurei fulana. Conversei com ela, ó, a gente tem uma parceria comercial, que eu preciso embarcar, e ela a gente vai dar um jeito. Por volta ali de 10h30, 11 horas da manhã, isso chegando no aeroporto às 6. 10h30, 11 horas da manhã, chegou a informação. Temos mais 2 voos previstos para 11 e 11h30. Eu falei, tudo certo. Da noite. Eu, caramba, 11h30 da noite? Liguei de novo para a rádio. Olha, vocês querem que eu vá mesmo? Sim, você tem que ir. Nós já fizemos as entregas comerciais de início. Você tem que embarcar. E tudo bem. Naquele momento, eu tinha uma namorada que tinha família na Ilha do Governador. Eu consegui sair do aeroporto, ficar lá até 11h30 da noite. Embarquei no voo que saiu 11h30. Era um voo 11h30 e o outro meia-noite. Embarquei 11h30 da noite. Oi? Eu não entendi. Você conseguiu embarcar pelo menos em um voo? Consegui. 11h30 da noite. Afinal, no sábado. 11h30 da noite embarquei. E a aeronave e a equipe de bordo, eles não eram brasileiros, eles eram bolivianos. Eu não sei porquê, eu não tenho esse conhecimento técnico, mas a aeronave era ainda menor. O Edson sabe, eu tenho 1,87 de altura. Na ida, eu ainda teve uma cadeira no meio vazia. Eu dormi, não consegui dormir, mas até voltando, ouvindo as histórias de famílias que venderam carro, fizeram grandes investimentos, pagaram 25, 30 mil reais o pacote com aquela empresa e que estavam ali chorando, desesperados. Muitas crianças. Você viu o pessoal falando, de onde você é? Olha, eu sou da Bahia. Eu peguei um voo por conta própria para cá, para o Rio de Janeiro, porque o avião ia sair daqui. Eu fiz um investimento. Conta a minha história. E eu pensando, eu não posso contar a sua história porque a gente tem uma parceria comercial. E toda a confusão, eu gravei, mandei para alguns amigos. Você sabe muito bem, Edson. Mandei para o Renan. Falei, Renan Moura, repórter da Rádio Globo. Renan, tá acontecendo isso aqui e eu não posso falar. Coloca aí, esse vídeo. Vídeo da confusão, o dono da empresa sendo perseguido no aeroporto, as pessoas, me paga, quero meu dinheiro, eu quero ir, eu tenho que embarcar, eu tô com meu filho. Pega. Quase que isso. Pega. Passei os vídeos para alguns colegas e durante esse embarque, muitas situações assim. A gente chegou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para reabastecer e ficou 1 hora reabastecendo. Porra, que loucura, cara. Muita gente passando mal. Lá é nível do mar. A vida. Sim. Oi? Foi a viagem mais longa da sua vida. Com certeza. Isso sexta, 6 horas da manhã no aeroporto. O jogo 3 horas da tarde em Guayaquil. Pessoas passando mal, pessoas desmaiando fora no avião. Aquele avião apertado. Chegamos por volta de 7 horas da manhã de Guayaquil, 9 horas da manhã do Rio de Janeiro, em Guayaquil. O hotel que a gente estava hospedado faz parte do complexo do aeroporto. Cheguei lá, fiz o meu check-in. O senhor Bruno já está na cabine. Estava lá com o Cantarelli, dormiu direitinho. A gente tomou o café da manhã e fomos para o credenciamento no estádio. Pegamos o Uber e o taxista, ele falou, é difícil vocês irem andando. Eu falei, ó, tem uma barreira de 2 quilômetros do estádio, vocês vão ter que ir andando. Fomos lá, passamos, fizemos o jogo. Eu confesso que eu tenho poucas recordações do que aconteceu durante esse período. Lembro poucas coisas do jogo, mas é aquilo, né? A gente entrou no ar 3 horas antes, 1 hora para São Paulo, na Transamérica de São Paulo, mais 2 horas aqui para o Rio de Janeiro, fizemos o jogo, fizemos mais 1 hora de pós-jogo ao vivo, e aí você inicia o quê? Coletiva, a cobertura de zona mista, e aí vem a outra situação. Me ligam do Brasil, e era a moça da agência. Olha, o seu voo vai sair 8h30. Eu falei, como assim 8h30? Ela assim, não sei se você lembra, você acordou fazer um bate e volta. Aí eu falei, poxa, mas aí eu não fiz a cobertura pré, eu mal fiz o jogo, e no momento que eu tô indo pra coletiva, pra zona mista, não, aí eu fiquei nervoso, fui embora com o Cantarelli. Aí veio o Cantarelli. Então vamos fazer o seguinte, eu volto agora, você fica com a minha passagem,
E aí você dorme aqui mais um dia e você volta amanhã. E não dá para fazer isso. E aí ele brigando para fazer isso. Eu volto agora, fica aí. Não conseguimos. E aí começa a luta de sair do estádio, do perímetro do estádio, achar um carro de aplicativo, achar um táxi que não tinha. Ninguém aceitava. E aí um carro normal de passeio, um equatoriano falou: Léo, com você a gente está falando assim, bem, agora o Léo continua no Equador, ele mora no Equador desde então, e morando há 3 anos, porque essa empresa nunca conseguiu de volta, só faltava isso. Quase. Essas empresas são um perigo. Isso é um negócio de maluco. Sim. É uma parceria que tem essa dificuldade. E aí um cidadão equatoriano parou. Vocês estão procurando carro? Sim. Ó, eu faço por X dólares para levar vocês lá no hotel. Aí me levou. E aí aquilo, tomei um banho de sexta até sábado, 7 horas da noite. Foi o primeiro banho que eu tomei, quase que o único. Não, tomei um de manhã, mas é aquele que assim, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. Tomei um banho, tentei relaxar, fui para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, seu nome não está na lista do embarque. E aí eu perdi a minha educação. E aí eu comecei a xingar todo mundo. Eu falei, é um absurdo. E papapá. Aí chegou um responsável que me incluiu na lista de embarque. Voltei. O avião era o mesmo. Eu sou o Ruth Gullit. Eu sou jogador internacional. Se fosse assim, seria mais fácil. Uma carteirada. Eu não dei uma carteirada de fato, mas eu falei, olha, a gente tem uma parceria comercial, eu não tô nem aí pro que aconteceu com o Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo, não tô aqui como torcedor do Flamengo, uma experiência péssima, eu tenho que voltar nesse voo. E aí ele emitiu meu cartão, voltei no mesmo avião apertadinho, e aí dessa vez eu voltei com 3 pessoas, 3 homens, com quase 1,90 de altura, e eu fui no banco do meio. Eu lembro que tinha dormido 2 horas. Quando a gente entrou no espaço aéreo brasileiro, eu lembro que estava um calor absurdo, que todo mundo acordou, mas estava todo mundo feliz, realizado. O Flamengo ganhou, a gente está voltando para o Brasil, e assim, o Rio de Janeiro e o Brasil, naquele calor da briga para as eleições, né, na briga política das últimas eleições de 2022, porque o jogo foi no último dia de setembro, ou no penúltimo, foi dia 30 de outubro, e a eleição foi dia 31. E aí eu lembro que eu consegui votar para a eleição, nesse retorno. E foi muito complicado, porque aí eu consegui dormir 10 horas da manhã do Brasil, quando desembarquei aqui. Por um lado, teve essa correria, por outro lado, no aspecto da cobertura, foi muito bacana, porque a gente ficou aí 5 horas no ar, a gente teve uma entrega muito bacana para a rede em São Paulo, teve também um trabalho muito bacana com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, a equipe da Transamérica, né, o pessoal da direção, o pessoal do marketing. Lá já era tarde aqui, ou seja, era mais tarde ainda, o pessoal dando todo o suporte, pessoal, só vou dormir quando você estiver no avião. Eu, tá bom, consegui aqui, quebrei o barraco aqui, mas consegui entrar. A rádio me deu todo o suporte, toda a ajuda possível, mas a empresa não conseguiu. E a empresa conseguiu, que queria até tentar fazer outras ações conosco, só que a equipe se uniu e falou, a gente não vai fazer nenhuma outra ação aqui por conta de tudo que aconteceu com o Léo. A gente fez algumas reuniões e falou, pelo que aconteceu com o Léo, a gente não vai fazer essa ação. E para o Cantarelli foi muito bacana, porque ele também teve um retorno de público muito bacana, porque no voo, que ele queria que eu voltasse, ele foi reconhecido, e o pessoal pediu para ele renarrar o gol da cabine. Gabigol, e aí ele pegou isso. Aí ele pegou lá o microfone, né, da equipe de bordo, narrou o gol, e aí deu uma viralizada a isso, assim. Profissionalmente foi muito bacana, uma grande experiência para mim, mas foi uma cilada absurda. E eu vejo a publicidade dessa agência, eu fico nervoso. Outros torcedores também, porque não foi a primeira e também não está sendo a última dessa empresa, porque o pessoal na Champions League, em outras competições, para você ver, a desorganização foi tanta que a gente, no quarto de hotel, a gente recebeu 3 ingressos para a final. E a gente não está aqui como um comprador, né? Como um consumidor. A gente ligou para a empresa e falou, olha só, tem um sonho de 3 pessoas aqui na nossa mão. Então a gente está devolvendo, aí foi um boy, buscou os ingressos e deu para a pessoa, ou para a família certa, esses ingressos da Libertadores. Mas assim, foi a maior correria da minha carreira nesse sentido. Não, e desgaste físico e emocional absurdo. Não, e voar nesses aviões que tem que ir a Santa Cruz de la Sierra, não sei o que, essa coisa toda, olha, com todo respeito, isso lembra o voo da Chapecoense.
esse tipo de voo é uma das coisas mais horrorosas que a profissão da gente pode oferecer a gente, sabia? Não, você vai no avião da Força Aérea Uruguaia. Uma vez rolou um negócio desse para mim, eu falei, tô fora, não vou, não vou. Quando eu sinto que o negócio está muito ruim, eu não vou. Eu reclamo, não vou fretado, assim, uns voos horrorosos. Falei, não vou. A gente, às vezes, tem que... Porque todo mundo acha que é muito glamour. Ai, tá indo ver o jogo. A gente não tem tempo para nada. A gente está num estado, uma tensão, que é isso que você falou, Léo. A gente não lembra de como foi ali. A gente começa a lembrar do perrengue, do desespero. Né? E tem um ponto interessante. Jantando algumas semanas no Maracanã, num pré-jogo ali, ali perto do Maracanã, mais de um torcedor bate no meu ombro. Você lembra de mim? Aí eu falei, poxa, não. Ele, pô, lembra de mim? A gente voou 9 horas juntos, apertadinhos, voltando de Guayaquil. Lembro que você ficou abraçado assim no cantinho. Eu falei, poxa, e a gente conversou. Caramba, né, cara? Que situação aquela que a gente viveu. Ele, pô, parabéns pelo trabalho, caraca, te reconheci. Bacana. Eu falei, pô, interessante, que a gente veio bem apertado num avião, apertadinho. Agora eu sempre fico pensando, poxa, será? Nesse voo são quantas horas? Poxa, é aqui pertinho. A gente vai na Bahia, a gente vai no Nordeste. Vai em São Paulo? Não. São Paulo é tranquilo, dá para ir apertadinho. Mas das outras vezes eu acho assim, gerou um trauma, mas acaba sendo uma história interessante que a gente vive e que marca a nossa trajetória. Isso aí você não vai esquecer nunca, não vai esquecer nunca. Ô, Léo, agora para a gente fechar aqui o nosso pacote com você, qual é a melhor entrevista que você considera hoje de fazer? Quem é o seu melhor entrevistado? Olha, eu vou puxar diferente para falar sobre um outro trabalho que eu tenho. Você me fez a pergunta no início e eu fiquei pensando nessa situação, até para falar também do trabalho que eu estou fazendo no Cariocão TV, né, que é o streaming da Ferdi, que faz a cobertura do futebol do Rio de Janeiro, online, para o YouTube, que acaba sendo uma alternativa muito legal também de valorização das equipes de menor investimento do futebol do Rio de Janeiro. Eu fiz uma entrevista no ano passado com o Romarinho, na véspera do Dia dos Pais, uma vitória do América. E eu falei com ele, e essas entrevistas que você consegue emocionar o entrevistado acaba sendo muito legal. Eu perguntei para ele o que ele falaria para o avô dele, numa véspera do Dia dos Pais, em que o pai dele é o presidente do América, o avô dele influenciou toda a família dele a ser americana. Seu Edevair. Seu Edevair, do lado de uma bandeira do seu Edevair, beijando o Romário, e ele com um filho no colo, ou seja, 4 gerações de americanos, né? O seu Edevair, Romário, Romarinho e o filho dele. E aí ele dá uma emocionada, né? Ele chora falando do avô e chora falando sobre a pressão que ele recebeu, né? Ele falando, o meu filho tem a liberdade de ser o que ele quiser ser, mas se ele quiser ser jogador, que ele não receba a pressão que eu recebi. E aí foi um relato legal, né? Dele falando sobre o carinho que ele tem pro avô. E aí eu preferi destacar essa entrevista porque também faz parte do streaming, faz parte de uma outra realidade do futebol. Por mais que ele tenha um sobrenome pesado, um nome e sobrenome pesados no futebol, existe também essa situação do jogador que não está no grande holofote, e ele é diferente, né? Porque ele está num holofote, mas ele não está no futebol que tem a estrutura. E aí ele fala sobre essa pressão e sobre o que ele vive e o que o filho dele pode viver se escolher ser atleta. Então, essa entrevista que você faz o cara chorar, e com coisas simples, né? Ainda mais numa data marcante como essa, né? Que era a véspera do Dia dos Pais. Essa foi a entrevista que me veio à memória agora. Pô, que legal. Porque maravilha. O Romário tem uma vida diferente, né? Assim, ele já foi criado ali. O pai dele tinha sido o melhor do mundo, estrela, trouxe uma Copa do Mundo, deve ser um peso enorme. Eu já entrevistei o Romarinho, realmente, mas eu acho até ele um rapaz leve, tranquilo. Mas legal, bacana esse seu relato. Pô, que legal. Relato do Léo Pinheiro, o homem da gravata florida. É assim que ele assina no Insta dele também. Fala aí das suas redes aí, é o homem da gravata florida. Isso, o Twitter é Léo Pinheiro 55. O Instagram, ele já tinha sido feito há um tempo, porque o Edson também é um cara muito ligado à música, e eu sou muito fã do Jorge Ben, naturalmente, né? E durante um período, eu fui pesquisador dele, eu fiz um projeto de mestrado a respeito do Jorge Ben, sobre músicas de protesto e de resistência negra durante a década de 70, eu fiz algumas pesquisas sobre misticismo na MPB,
e durante esse período eu assinei assim, e aí ficou, né? E o pessoal da rádio já identifica assim, a galera no estádio, então eu resolvi manter. E eu não concluí esse mestrado, né? Alguns problemas, a pandemia, tudo isso dificultou lá o mestrado lá na UF, mas ainda é uma ligação, eu gosto muito, sou não um pesquisador daquele que produz, né, que faz o musicista, mas o da história eu continuo sendo, então tem essa situação. Então, Homem da Gravata Florida ou Léo Pinheiro, você vai achar no Instagram e Léo Pinheiro 55 no Twitter. E pergunta importante para você, você está seguindo a gente lá no YouTube? Já Sim. sabe que o canal está fazendo propaganda? A gente quer saber. Vou fazer, a propaganda vai ser maior ainda quando o vídeo for publicado. Vai ser, vou trazer uma galera legal para a gente conversar, para interagir e engajar. Legal. Valeu, Léo. Prazerzão, hein, ter você aqui com a gente. Você está abrindo a nossa ciladas da segundona. Que moral. Obrigado, estou muito orgulhoso, honrado por esse convite. Sempre à disposição para conversar com vocês. Estou aqui com referências. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista aqui na rádio. Uma coletiva, a Paty entrou falando um outro idioma que eu fiquei assim, pô, caramba, cara. Tem que estudar um pouquinho mais para chegar nesse nível. Pô, tem que respeitar a tia Paty.